Vai organizando a sua postura sentada. Percebe conforto nos membros inferiores, então ajusta bem a posição dos seus pés, para que tornozelos, joelhos e articulações de quadril estejam confortáveis. E percebe a partir da estabilidade, do conforto do quadril e da posição do quadril, estabilidade e conforto também na coluna, na cabeça. Sente as suas mãos macias, suaves, com as palmas voltadas para cima sobre as coxas. Sente os teus ombros ligeiramente para trás, espalhando mais o peito, sentindo tônus na musculatura das costas. Então, se você sente que a musculatura das costas fica mais contraída e com uma tendência de fadiga, é normal, é um processo de fortalecimento, quando a gente puxa os ombros um pouco para trás e não tem o costume de fazer isso. Com a sensação de ter o peito bem aberto, expressa liberdade respiratória. Sente que a sua postura não impede a sua capacidade torácica de ser plenamente utilizada ao longo dos ciclos respiratórios. Sente a sua cavidade abdominal alta, sente o seu tórax alto acima da cavidade abdominal e sente a cabeça também alta, alongando a tua cervical, como se o topo da cabeça empurrasse algo para cima, e orienta o teu rosto para ele ficar micro inclinado no sentido do peito, de forma que você tem maior relaxamento, espaçamento na região da nuca, na linha da base do crânio. Um cuidado de quando a gente faz essa micro inclinação do rosto no sentido do peito é não olhar para baixo. Então a gente faz esse pequeno ajuste na direção da cabeça, mas não muda a direção do olhar. A direção do olhar é sempre à frente, na altura dos olhos. E a gente exercita o relaxamento dos olhos e o relaxamento do olhar, inicialmente com as pálpebras abertas, direcionando o olhar para o infinito, não parando o olhar nos objetos que estejam na sua frente ou na parede que esteja na sua frente. E aí, quando você percebe que tem a visão periférica ativa, né? Você naturalmente relaxa os globos oculares e aí se encobre o olhar, fechando as pálpebras. Sente a delicadeza das pálpebras se fechando, de forma que os olhos recebem essa delicadeza das pálpebras e se acomodam, se aninham mais nas cavidades oculares. Fica presente na sensação da passagem do ar pelas narinas, fica presente na sensação do acolhimento dos olhos, do repouso dos olhos, da maciez dos olhos. Observa como a densidade e a posição dos olhos, a atitude do olhar, muda a textura do seu rosto como um todo, especialmente no entorno dos olhos. Então percebe suavidade, delicadeza na linha das sobrancelhas, nas laterais, nas têmporas, no alto das bochechas. E gentilmente vai levando as mãos aonde ele mudrar. Sente o contato dos polegares com o centro do peito, na altura do coração, e eleva o coração, eleva essa inteligência. Sente o repouso da sua visão interna no seu coração, cultivando o coração elevado. E vamos juntos entoar o mantra Om 3 vezes e a invocação a Patanjali, abrindo a prática. Então, inspiramos.
Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankhachakrasiddharinam Sahasra Shirasam Shritam Pranamami Patanjalim Harihi. Inclina o rosto no sentido do peito. Sente sendo expressado no corpo a integração entre o coração e a mente. E vai soltando as mãos sobre as coxas, eleva o rosto, abre as pálpebras. Sente o relaxamento do olhar mais uma vez com as pálpebras abertas, o relaxamento das mãos, o conforto de respirar plenamente, mesmo que a musculatura das costas esteja sendo exigida para manter o peito aberto. E aí vai movimentando as pernas gradualmente. Isso, pode dar uma esticadinha nos joelhos. Eu vou pedir para você, alguém no período menstrual? Não? Então eu vou pedir para vocês começarem com exercícios de mobilidade nos pés. Serão 3 exercícios e eles são super simples, mas eles desafiam bastante a nossa coordenação motora e o tônus também, a força da musculatura dos pés. Vocês começam com as costas apoiadas no chão. Um pé fica com a sola apoiada no chão, joelho flexionado, o outro pé fica para cima. Se você sentir fadiga no membro que fica para cima, você segura atrás da perna, mas de preferência não segura, que é para treinar a força de sustentar a perna e a coxa lá para o alto. Então, escolhe o pé que vai começar. A posição neutra é ficar com a sola do pé assim na horizontal. E aí você vai 10 vezes apontar o pé bem para cima e tentar fechar os dedos. Depois apontar o pé bem para o seu próprio rosto, para baixo, e tentar abrir os dedos. Então, 10 vezes com esse pé, depois 10 vezes com o outro pé. 10 vezes cada posição. E aí, tudo bem ficar de meia, mas quem tá de meia talvez tenha que se esforçar mais na hora de abrir os dedos. Porque a meia, ela é elástica, né? E normalmente ela tende a manter os dedos fechados, unidos. Então, mantenha a tua lombar apoiadinha no chão. Deixa confortáveis ombros, pescoço, cabeça. Um pé fica apoiado no chão e o outro pé sobe. A partir da posição neutra, você vai se esforçar para subir e descer a ponta do pé. Com a ponta do pé para cima, fecha bem os dedos. Com a ponta do pé para baixo, abre muito bem os dedos. E quem está com meias, aumenta esse esforço na abertura dos dedos, especialmente. Isso, pode fazer num ritmo um pouquinho mais lento, a Mari. E talvez até mais vezes, Mari, porque você começou antes. E pode ir seguindo. Porque a ideia é treinar a resistência muscular também, né? Não ser só um aquecimento rapidinho. É treinar a resistência de manter o esforço com o pé para cima e com o pé para baixo. Isso, de preferência esse joelho que está para cima, bem esticadinho o tempo inteiro. Então a gente não altera a posição da articulação do joelho. Mantém o joelho em extensão. Percebe se você está levando tensão
para partes do corpo que não estão participando desse exercício. Então, especialmente mandíbula, deixa a mandíbula mais suave. Olhos também, deixa os olhos ainda com aquela atitude de neutralidade, de olhar para o infinito, ativar a visão periférica. Mãos, deixa as mãos macias, leves, suaves. E mantenha o fluxo da respiração. Evita interromper ou reduzir o fluxo respiratório. Quem for terminando, gira de lado e vai ficando de pé. A gente vai fazer ainda alguns exercícios com os pés. Então, o exercício de agora é, a partir da posição em que você está de pé, com os pés um pouquinho afastados e paralelos, apontando bem para frente, então a gente nem aponta os pés para os lados, nem aponta os pés para dentro, deixa eles bem paralelos e a distância entre eles aproximadamente a largura que você tem no seu próprio quadril. A ideia agora eu vou mostrar assim só para ficar didático, tá? É você levantar muito bem as solas, os dedos dos dois pés, de forma que você tonifica o arco plantar. Então, esse meinho aqui do pé, ele vai ficar bem alto, bem desencostado do chão, a curva mais alta que você puder fazer. Quando você puxa os dedos bem para cima, e a ideia é que você mantenha calcanhares, os dois calcanhares bem apoiados no chão, e os 5 metatarsos, as 5 almofadinhas que a gente tem aqui, muito bem apoiadas no chão, e aí o máximo de força nos dedos para eles subirem. Então pode fazer 10 vezes essa subida dos dedos com alguma permanência que é para treinar a resistência de manter os dedos elevados e se conscientizar muito bem, né? Tornar muito consciente a força que você tem nos arcos plantares. Então, não aponta os pés nem para fora, nem para dentro, aponta os pés para frente, afasta os pés na largura do seu quadril. A Grace acho que pode aproximar os pés um pouquinho. E aí, quem tá com meias, mais força, porque o tecido das meias tende a manter os dedos unidos, né? Então, quem tá com meias, muito mais força para subir. E vai sentindo qual é o efeito ao longo dos membros inferiores desses estímulos que estão vindo pelos dedos. Então percebe como as panturrilhas ficam tonificadas, os joelhos, as coxas, os glúteos, talvez. E vai procurando manter as mãos paradinhas. Pode usar as mãos do Tadasana, que é quando os dedos ficam unidos e bem esticadinhos. E isso para não ficar mexendo nas mãos junto. Também deixa suave a mandíbula e deixa o olhar ali neutro, relaxado no espaço à sua frente. E isso com a máxima força, sobe muito bem todos os dedos, sem desencostar nenhum metatarso do chão. E trazendo presença, trazendo muita percepção para a força que você tem nos seus arcos plantares. Para eles ficarem cada vez mais marcados no seu corpo. E vai respirando muito bem, então deixa, né, todo o tórax bem disponível para respiração, peito bem aberto. Feitas 10 vezes, vocês vão aproximar os pés. E aí, com os pés unidos, a gente vai ter um desafio para o eixo dos pés.
quando a gente levanta os calcanhares. Então, os pés estão bem unidos, especialmente os dedões dos pés. E aí, o exercício agora vai ser levantar os calcanhares o máximo possível, tipo aqui, né? E quando a gente levanta assim os pés, existe uma tendência de a gente se apoiar mais nos dedos pequenos e o tornozelo dar essa desviada para a lateral. Então, a ideia é você conseguir levantar os calcanhares e manter os tornozelos verticais e não assim pendendo para a lateral. E aí a gente vai usar o contato entre os tornozelos para saber onde é que a gente está. As mãos vocês podem usar no quadril, e aí quando você sobe os calcanhares o máximo possível, você não deixa acontecer um distanciamento entre os tornozelos. Então você vai manter o contato entre eles e também faz 10 subidas, levantando os calcanhares o melhor que você pode. E aí sentindo o contato entre os tornozelos para saber que você está mantendo os tornozelos verticais e não pendendo para as laterais. Isso, procura sentir que você mantenha seu quadril, a sua pelve, no sentido da retroversão, para não pender a lombar para frente, para não fazer hiperlordose. E um pouco de resistência, um pouco de permanência com os calcanhares para cima, que é para testar a sua força, a permanência nessa posição. Isso, sente lá o contato entre os tornozelos. Ou pelo menos uma resistência de que os tornozelos estão com a tendência de se aproximar. Feitas as 10 vezes, sente aí o seu equilíbrio sobre os dois pés apoiados no chão, e a clareza nas partes dos pés que estão tocando o chão, que são os 5 metatarsos de cada pé, e também no calcanhar, né? Os calcanhares. Então, você tem os calcanhares bem solidamente apoiados no chão e também os 5 metatarsos. Os dedos dos pés, de preferência esticados, compridos e bem apoiados no chão. Então, a gente evita ter os dedos dos pés assim engruvinhados, né? Como se fossem garras. A gente estica os dedos e mantém eles em contato com o chão. E os arcos plantares aí já marcados no corpo, sem a necessidade de levantar os dedos, os arcos plantares já bem tonificados, bem presentes. Então, bem o centro dos pés, né, para o lado medial, elevado. Bem o centro dos pés na linha medial, bem elevados, bem distantes do chão. E aí vocês vão testar ficar sobre um pé só, agora numa postura bem simples, que é começando com os pés unidos, você escolhe qual é o pé que vai ficar no chão e qual é a perna que você vai segurar, trazendo o joelho ao peito. Então, parte do desafio é o equilíbrio, e entende que o equilíbrio vem de uma boa formação do teu arco plantar lá embaixo. Parte do desafio é a gente não dobrar o joelho de baixo, manter o joelho de baixo estendido. E aí, essa perna que você pegou, quanto mais perto do peito você puder puxar a perna, melhor. Então, quanto mais você puder flexionar os cotovelos e puxar bem a coxa no contato com a barriga, puxa. Pode contar, talvez, 2 ou 3 respirações suas
com cada perna para cima e pode fazer 2 vezes com cada perna. Então, vai testando bem o teu pé de baixo. Vai testando muito bem o teu pé de baixo. Isso, então o joelho que está para baixo, estendido, ele não dá aquela dobradinha, ele não cede. A tua perna que está nas mãos, você vai puxando, 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 até ter a coxa bem em contato com a barriga, o joelho bem alto. Isso, coluna longa, peito alto, peito aberto. Antes de fazer a segunda vez, dá uma olhada aqui, tá? Então, faz uma vez para cada lado, depois dá uma olhada aqui. Antes de fazer a segunda vez. Maravilha. Então, usa bem a força dos braços para puxar mesmo a perna, a coxa, no contato com o abdômen. E o teu pé que está lá no chão, muito bem treinado no arco plantar. Eu vou pedir para vocês estudarem também a posição do quadril. Então, eu sempre volto para esse tema, especialmente na aula aqui de segunda-feira, que é quando a gente volta para as bases, quando a gente desencosta um dos pés, quando a gente tem os pés em posições desiguais, quando os pés não estão fazendo a mesma coisa, a tendência é o pé que ficou mais leve, o quadril dá uma levantada. Então, quem te olha de frente, e é até bom vocês fazerem de frente para mim agora. Quem te olha de frente, do pé que subiu, que ficou leve, que desencostou do chão, o quadril faz isso aqui. Então, você fica com um bumbum mais alto que o outro. E aí, vamos ver se assim de frente vai ser bem visível, senão eu fico de costas. Então, eu tô aqui fazendo o esforço de puxar muito bem essa perna de cima para o contato com o meu tronco, e a tendência é o meu bumbum fazer isso aqui, ó, como se eu estivesse empurrando alguma coisa para o lado e para cima ao mesmo tempo. Então, vocês vão fazer de novo, sentindo que esse bumbum da perna que você está segurando com as mãos, ele volta para o centro e é como se ele fosse empurrar alguma coisa para baixo, para você não ter esse tipo de desvio aqui, ó. Ok? Então, mais um tempinho para cada lado e umas 2 ou 3 respirações bem boas, daquelas que demoram bastante. Isso, então do joelho que está subindo, o bumbum está descendo. Estica o joelhinho de baixo, a Grace. Usa a força dos braços para puxar bem a perna de cima para o peito, para a barriga. Ok. E procura manter, sustentar a estabilidade do quadril também quando você está descendo o pé. Né? Não deixa o quadril dar aquela desequilibrada, aquela chacoalhada quando você volta o pé para o chão. Maravilha. A gente vai fazer o Parshvottanasana. Quem tem os bloquinhos, então a gente tem várias opções. Ou não usar acessório nenhum, e aí o tronco fica mais baixo e o desafio para o alongamento de cadeia posterior do corpo fica mais intenso. Ou você vai colocando alturas nas mãos. Quanto mais altura nas mãos, mais altura no tronco, menos desafio para o alongamento que você sente atrás dos membros inferiores.
Então, quem entende que precisa, vai colocar um bloquinho debaixo de cada mão, vai manter os bloquinhos afastados, e os bloquinhos têm 3 dimensões, então cada pessoa vai entender que dimensão usa, né? Se usa o mais alto, se usa o médio, se usa o baixo. Pode usar cadeira também. Quem tem a cadeira e quiser manter a cadeira virada com assento para você, e aí você põe as mãos no assento, daí é bem mais alto do que a maior altura do bloquinho, e aí também mais suave para o alongamento posterior dos membros inferiores. O Parshvottanasana, para quem te olha de frente, eu vou fazer de frente primeiro, a partir da posição em que eu tenho os pés unidos em Tadasana, um pé meu fica no lugar, fica o tempo todo apontando para frente, e o meu outro pé, ele dá um passo para trás e ele aponta para uma diagonal, assim, quase que para o lado. Acontece que quando eu dou esse passo para trás, o cuidado é eu não cruzar a perna para o outro lado e também não afastar. Então, você que me olha de frente, você não vê distância lateral entre os meus pés. Realmente, dessa posição que os pés estão unidos aqui na frente, eu dou um passo reto para trás. O pé aponta para o lado, mas o passo foi um caminho feito para trás. E aí a gente precisa dar essas ajustadas na pelve, porque o pé que foi para trás tende a puxar o lado dele do quadril lá para trás. Mas o meu quadril não deveria ficar de lado para vocês. O meu quadril deve virar de frente para vocês. Os meus 2 pés, agora eu vou mostrar de lado. O exercício hoje é fundamentalmente para o arco plantar, tá? Então, os meus 2 pés vão ter os dedos para cima. Os metatarsos todos bem apoiados no chão e os dedos de mais para cima. Máxima força nos dedos. Quando eu coloco os meus dedos muito para cima, vocês vão perceber a sensação de que é como se até a musculatura aqui da frente das coxas também subisse e fosse tudo para trás. É um jeito de a gente conseguir empurrar a carga da postura mais para trás, mais para aquele calcanhar que ficou lá atrás. E manter os arcos plantares bem ativados. Então, a gente quer ter muita força nos arcos plantares hoje. Então, as mãos, elas podem ir no chão, ou em cima do bloco, ou em cima da cadeira, né? Então, onde você tiver as mãos, o teu tronco vai estar mais alto ou mais baixo. E você está aqui treinando a melhor força que você puder nos seus arcos plantares, com os dedos dos pés bem elevados. E essa atitude dos dedos, além de formar os arcos plantares, vai ajudar a gente a fazer uma projeção da postura para trás. Eu quero ter a sensação de que o meu calcanhar do pé de trás está puxando toda a carga do corpo para ele. Ou que o meu bumbum está querendo empurrar alguma coisa para trás também. A volta, eu nem chamei a atenção de vocês para a volta da postura, né? Mas essa postura ela é feita, então, com os joelhos bem esticadinhos. E a volta, ela precisa ser feita com bastante força no bumbum. O bumbum precisa fazer um esforço para baixo e isso puxa o tronco para cima. Daí a gente pode simplesmente virar os pés para o outro lado e fazer um movimento para o outro lado. Então, por Parshvottanasana. Ótimo. Se vocês me mostrarem de lado ou de frente, os 2 pontos de vista são bons. Então, cada um pode escolher. Quem está com as meias, mais cuidado para não deslizar os pés, não escorregar os pés. Então, para quem te olha de frente, os seus pés eles continuam aparentemente lado a lado, sem distância lateral, assim de que cada um vai para um lado. Se vai usar o bloco, usa os 2, Grace, um para cada mão, para manter as mãos afastadas. E afasta mais as mãos, pode colocar o bloquinho tipo aos lados do pé da frente. Isso. Aí. Lembra que o quadril, ele é bem virado para a tua frente. O quadril não fica de lado para a sua frente, para o seu espaço frontal. E aí você procura manter a coluna bem esticadinha. Pode esticar bem os cotovelos a Mariana.
E se for o caso, leva a cadeira mais para frente. Levanta, mantenha os joelhos esticados, levanta muito bem os dedos dos pés, todos, muito, com muita intensidade. Percebe que a musculatura das panturrilhas, joelhos, coxas e glúteos tonifica, firma nos ossos. E percebe que levantar com intensidade os dedos dos pés, além de ativar os arcos plantares, de delinear grandes curvas aí nos seus arcos plantares, te dá a sensação de que você consegue projetar a postura para trás, como se o bumbum estivesse o tempo todo empurrando alguma coisa para trás. Como se o calcanhar do pé de trás estivesse pegando a carga da postura para ele. Vai procurando sentir a coluna mais comprida. Não deixa a coluna ficar curta como se fosse uma mola ou um elástico que você estava esticado e depois você soltou ele e encurtou. Fica com a coluna o tempo todo tracionada. Para voltar, mantenha a firmeza dos joelhos e usa a força do bumbum. O bumbum ele faz força para baixo e isso puxa a coluna para cima. É praticamente como o movimento de uma roldana. E aí você troca, pode só virar de costas para mim, quem está de frente, ou para o outro lado, isso. Muito bem. Ok. Então, joelhos estendidos. Para quem te olha de frente, os pés próximos um do outro, essa é a percepção. Para quem te olha de lado, distância entre os pés, bastante distância, se você puder. Isso. E aí você procura manter a coluna longa, com o quadril virado bem de frente para onde é o seu espaço frontal. Eleva com muita intensidade os dedos dos dois pés, todos os dedos dos dois pés. Pé de trás também, Mari, levanta os dedos. Isso, muito, 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 muito. Sente a presença, então, dos arcos plantares muito bem delineados, do teu pé de trás também, mesmo que você não esteja olhando para ele. E sente que o quadril empurra alguma coisa para trás. Por mais que a postura esteja sendo ir para frente, né? Levar o tronco para frente, o peso do quadril vai para trás, vai para o calcanhar do pé de trás. A volta, então, é com os joelhos firmes, estendidos e força no bumbum. O bumbum, quando faz força assim para baixo, puxa a coluna para cima. Maravilha. Excelente. Aproxima os pés. Vamos de volta para uma postura de equilíbrio. Vamos treinar o padangusta, né? Pegar o dedão do pé. Padangusta é o dedão do pé. Lembra, já expliquei isso algumas vezes também, que quando a gente quando a gente vai usar o dedão do pé como ponto de segurar, né? O lugar que a gente vai segurar, o dedão do pé ele precisa ficar resistente, bem durinho no lugar, ele não pode ficar mole e sendo puxado pela mão. Então, primeiro, deixa esse dedão do pé bem durinho, bem retinho. E aí o gesto é com indicador, dedo médio e polegar, a gente fazer um anel nesse dedão. O polegar fica aqui por fora, o dedo médio e o indicador fica entre o primeiro e o segundo dedo. E aí o polegar ele trava pressionando as unhas dos outros dois dedos. Quando a gente tem essa pega aqui, existe a tendência de os metatarsos virem muito no sentido do rosto, o calcanhar ficar demais para frente. Então, parte do exercício é também a gente ter um pouco de resistência, como se a gente estivesse usando a atitude do pé de pisar num pedal. Então, o dedo tá durinho, o dedão do pé tá durinho, e os seus metatarsos você dá uma empurrada para frente. Então, a gente não fica com excesso de flexão dorsal, tenta ficar com o pé neutro, na verdade, não deixando acontecer a flexão dorsal, tá? Então, a postura é escolher o pé que vai ficar no chão. Vou mostrar de frente.
escolher o pé que vai subir e não descer a coluna, não baixar o tronco para chegar com a mão no dedão do pé. Traz o dedão do pé até a mão. Verifica lá a questão do nível entre os lados do quadril. E esse joelho, ele não aponta para o lado, ele fica bem verticalzinho. Até onde você puder, você vai fazer a extensão do joelho e levar o pé para frente. Se precisar parar com o joelho semiflexionado, inicialmente pode parar, não precisa completar a extensão do joelho. Então, se precisar parar aqui, para aqui, porque o mais interessante hoje é o treino dos arcos plantares. Se der para incluir o alongamento posterior, inclui. Mas o mais interessante hoje é trazer bastante ativação dos arcos plantares. Grace, sobe a câmera um pouquinho. Tô te vendo do umbigo para baixo só. Obrigada. A mão que está livre pode apoiar no quadril. Então, mantém o joelho de baixo esticado. Mantém presença no arco plantar. Isso, a mão que está livre apoia no quadril, não deixa ela sem nada para fazer. Sente a coluna longa, o peito aberto. E não vai colocando a perna para o lado. O interessante é essa perna ser bem frontal. Ficar bem na frente do seu corpo. Isso. E o pé, quanto mais alto, mais interessante. Quanto mais você trouxer o pé, tipo, na linha do teu rosto, mais interessante. Isso, pode repetir algumas vezes. Põe a mão que tá livre no quadril, Grey. E o bumbum direito mais baixo. Larissa, o bumbum esquerdo mais baixo. Gabi, o bumbum direito mais baixo. Procura manter o peito aberto, a sensação de que a coluna está bem alta, né? Então não deixa o centro do peito ir afundando quando você quer pegar o pé, por mais que falte o alongamento posterior da perna. Então não compensa a falta de alongamento da perna com o peito afundando. Mantenha o peito, a coluna é prioridade, então mantenha o peito aberto. E aí procura fazer o mesmo número de vezes para cada lado. Se você já fez aí umas 3 vezes para cada lado, pode voltar. Ok. Mari, você caiu para mim. Eu falei que quem fez já umas 3 vezes para cada lado, pode voltar. Aí a gente vai para o próximo. A mão que está livre apoiadinha, isso, dá ocupação para ela. Tenta fazer o joelho, André, apontar mais para cima, não para o lado, quando ele está flexionado. E
E aí, antes do Shavasana, a gente vai fazer o Uttanasana. E a ideia é, no Uttanasana hoje, a gente estudar muito bem a atitude dos pés e o quanto a atitude dos pés pode mudar o eixo da postura. Então, a variação vai ser Baddha Hastasana nos membros superiores, que é quando a gente pega os cotovelos ou pega os braços assim um pouco acima dos cotovelos. Baddha significa laço e rasta membros superiores, então é porque eu estou fazendo tipo um circuito fechado assim com os membros superiores. Os pés eles vão ficar um pouquinho afastados um do outro. Então a distância, a largura que a gente tem no quadril, na distância entre os pés apontados sempre para frente. E inicialmente a gente vai testar ter os pés relaxados, sem aquela ativação do arco plantar, para estudar a diferença que faz ativar os arcos plantares. Então, se precisar, tipo, ativar e relaxar os pés algumas vezes, para você ter bastante consciência dos arcos plantares, faça isso. Então, a tendência de quando a gente tem os pés mais relaxados é a gente ter o quadril um pouco para trás, ó, as pernas numa posição, os membros inferiores um pouco diagonais e com os isquios para trás da linha dos calcanhares, né? A ideia é que quando a gente tem as mãos, os membros superiores no Baddha Hasta, assim, que os antebraços estejam encostando na parte de trás da cabeça para ajudar a cabeça a ficar mais perto das pernas. Então não é assim a cabeça, tá? A cabeça é mais sendo empurradinha para as pernas. E aí a gente vai confiar de levar o peso do corpo um pouco mais para frente, um pouco mais em cima dos pés, da frente dos pés, e ao mesmo tempo levantar muito, muito, muito os dedos dos pés para ativar os arcos plantares. E aí pode relaxar os arcos e ativar, relaxar e ativar. E perceber a tendência de mudança de eixo no corpo quando você tem os pés numa posição ou na outra. Se tiver muita insegurança, muita sensação de que vai desequilibrar, apoie as mãos no chão ou em cima dos blocos, um bloco para cada mão. Mas se puder confiar e ter as mãos no Baddha Hasta, vai para o Baddha Hasta, que aí é um desafio maior para a confiança, né? De que você vai manter seu equilíbrio. Então, pés paralelos e a distância entre os pés é a largura do quadril. Daí você tem a coluna para baixo, a cabeça para baixo e vai apoiar as mãos nos cotovelos ou um pouquinho acima dos cotovelos nos braços. Fica com os antebraços tocando quase que atrás da cabeça para te ajudar a orientar a cabeça mais para perto das pernas. É quase que enrolar a cabeça para dentro, assim. E aí você vai testar a atitude dos pés e como a atitude dos pés modifica o eixo das pernas. O idealíssimo é a gente ter os isquios alinhados com os calcanhares, então os membros inferiores bem verticalizados. A coluna com a sensação de que ela é líquida e está escorrendo para baixo, então é como se a impressão que você tem é que o topo da cabeça e os cotovelos tocariam o chão, ou tocarão o chão. Experimentar ativar e desativar os arcos plantares algumas vezes e depois fica com a ativação dos arcos plantares, de preferência com os dedos dos pés apoiados no chão. Então a gente faz o levantar e baixar dos dedos para se tornar consciente dos arcos plantares, mas depois a gente apoia os dedos no chão e ativa os arcos plantares por si mesmos. Sente a tua barriga fofa, pode dar uma encolhidinha na barriga que vai ajudar o tronco a baixar mais. Se a barriga ficar bem fundinha, a tendência é o tronco ter mais espaço para descer. Pode trocar a posição das mãos nos braços ou cotovelos.
Cabeça bem para baixo. Isso, barriga fundinha dando espaço para o tronco descer mais. Fica com os arcos plantares constantemente ativados. Se permita respirar plenamente, longamente. E vai gentilmente soltando as mãos e ajoelhando e deitando com as costas no chão. Shavasana, relaxamento deitado. Hoje a gente iniciou a prática com um pouquinho de atraso. Vocês podem passar um pouquinho das 19 horas? Ok. 19h05, tá ok para todo mundo? Tá bom. Então acomoda bem o corpo, se acomoda em relação à temperatura, porque passa frio, deixa o corpo tenso. Se acomoda em relação à luminosidade, à ventilação e a onde o seu corpo toca, né? Se você quer um contato mais macio ou mais rígido com o corpo, nas partes do corpo. E aí organiza a sua postura, sentindo que a distribuição das partes do corpo aí espalhadinhas sobre o chão é agradável. As relações entre as partes do corpo são agradáveis. A resposta do corpo para uma postura e um ambiente confortáveis é o relaxamento dos olhos, então naturalmente acontece aquele amaciamento dos olhos, aquela sensação de que eles se recolhem nas cavidades oculares. Então é um indicador, né? A textura dos olhos é um indicador das condições do corpo, de como o corpo percebe o ambiente e se percebe. Se permita respirar plenamente.
Inspira e expira de forma generosa, com suavidade, com gentileza. E procura fazer a manutenção dessa sensação de maciez nos olhos ao longo da sua movimentação para se sentar. Então, vai entendendo como se movimentar de forma que os olhos permanecem ali maciozinhos, relaxados, e vai girando de lado e chegando numa boa postura sentada. E isso é bem interessante usar um suporte debaixo do quadril, mesmo que seja bem baixinho. Quando você chega na sua postura sentada, percebe a tua coluna bem equilibradinha na vertical, então sem pender para frente, sem pender para trás ou para os lados. Percebe a disposição da tua cintura escapular. A cintura escapular interage diretamente com a caixa torácica ao longo das fases da respiração, né? Quando as costelas se distanciam umas das outras à medida que o peito se enche, a cintura escapular ela se adequa, se ajusta, e quando o peito esvazia e as costelas se reaproximam, a cintura escapular se ajusta novamente. É quase que uma dança, né? Entre a caixa torácica e a cintura escapular. Uma sintonia fina. Então, mantenha a tua cintura escapular maleável para libertar a parte alta do tórax. Muitas vezes a parte alta do tórax está ali mais engessadinha porque a cintura escapular também está com pouca mobilidade, não está acompanhando, né? E permitindo os movimentos que os movimentos respiratórios se completem. Então, respira de forma agradável. Vai sentindo que as respirações se completam. Leva as mãos ao Anjali Mudra, diante do peito, e nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta noite. Nós agradecemos e abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que há milhares de anos e no mundo inteiro praticando como nós, mantêm esses ensinamentos vivos e sendo transmitidos. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres, em todos os lugares, reconhecendo, valorizando a nossa interdependência e desejando que todos sejam felizes. Abençoe especialmente a sua dedicação ao autocuidado e ao autoconhecimento. Abençoa a sua presença aqui. Namastê. Tudo bem por hoje? Obrigada para você também. Obrigada. Obrigada, Cacau. Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Larissa e André. Obrigada. Tudo bem por aí? Tchau. Boa noite. Ótimo, obrigado. Tá bom. Boa semana. Boa noite. Boa semana.